Os jogadores da seleção brasileira já se apresentaram para os jogos contra Chile e Peru pelas eliminatórias sul-americanas e no vídeo de hoje eu te conto todas as informações sobre a preparação da seleção para esses confrontos. Também temos o Dorival Júnior falando sobre o momento da seleção brasileira e o jogo contra o Chile. Murilo, faz sentido esse apelo do torcedor para ele ser convocado? Por que o Dorival não chamou ele nessa convocação? E para fechar, uma lista com 10 nomes, mais de 10 jogadores, na verdade, que poderiam estar na lista do Dorival se não estivessem lesionados. Então fica comigo até o final, que o vídeo de hoje tem muita informação. Meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista e sou setorista da Seleção Brasileira aqui no YouTube. A seleção brasileira já conta com todos os jogadores nesse início de preparação. Dessa vez o Brasil conseguiu reunir rapidamente todos os atletas, então o Dorival Júnior já teve à disposição todo o grupo. Claro que alguns chegaram na parte da tarde, então o Dorival não pôde trabalhar com todos eles desde o período da manhã, mas a partir dessa terça-feira a seleção já vai poder fazer treinamentos com todos os atletas, o que ajuda muito. A seleção precisa de ter todos os jogadores à disposição para poder realizar esses treinamentos. Lembrando, o Brasil enfrenta o Chile na quinta-feira, às 21 horas de Brasília, no Estádio Nacional, em Santiago. Depois, na outra terça, no dia 15 de outubro, às 21h45, recebe o Peru no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A seleção que vive um péssimo momento nas eliminatórias, está em quinto lugar com 10 pontos. Claro, com essa posição se garante na próxima Copa do Mundo, mas as seleções que estão embaixo estão bem próximas, então o Brasil precisa vencer esses dois jogos, sem contar que são contra as duas piores seleções da América do Sul. Então, o Brasil, contando aí com todos os seus jogadores, inicia a preparação e vai treinar inicialmente, antes de viajar para o Chile, na academia de futebol do Palmeiras, lá em São Paulo. Vai ficar lá durante esses 3 dias, depois viaja rumo ao Chile e depois viaja para Brasília para enfrentar o Peru. Tivemos também nessa segunda-feira o Dorival Júnior falando sobre o delicado momento da seleção brasileira e projetando o jogo contra o Chile. Vamos ouvir o que ele falou. Serão 2 jogos fundamentais, importantíssimos. Nós estamos aí numa sequência em que precisamos e muito, né, de resultados, pelo momento, pela situação, pela posição na tabela. Eu espero que estejamos muito bem preparados, façamos aí 2 jogos em muito bom nível, tudo que nós esperamos que aconteça, e vamos buscar esses 2 resultados aí, respeitando muito os nossos adversários, mas entendendo que nós precisamos acelerar o nosso processo, até porque o nosso momento é um momento que ele tem a necessidade de uma melhora rápida, e espero que venha acontecer desde desses 2 jogos iniciais. Uma equipe de troca de passes, uma equipe que evolui com bola dominada, tem jogadores de muito bom nível, vários deles atuando dentro do nosso país, uma seleção que nós já conhecemos, acompanhamos já há algum tempo. Espero que possamos ter a condição de fazermos um jogo em muito bom nível, um jogo dentro das nossas condições, buscando o gol adversário, trabalhando ofensivamente, no sentido de estarmos sempre próximos aí à área adversária. Nossa equipe tem capacidade para poder trabalhar assim. Polêmica agora, Murilo. Cara, impressionante, eu tava até dando uma olhada no Instagram do Murilo antes de fazer esse vídeo, e a quantidade de torcedores falando assim: o Dorival, você é inglês, se naturaliza inglês aí, o que o Dorival tem contra você? Assim, como se o Murilo fosse o melhor jogador do mundo na posição. Agora, vamos lá. Primeiro, respondendo a pergunta do vídeo, por que o Murilo não foi convocado? Na primeira hora, o que era certo? Convocar o Murilo? Não. A primeira convocação foi perfeita, eu acho. Caberia o Murilo talvez no lugar do Marquinhos? Talvez, mas eu acho que foi ok. O Marquinhos ainda é um cara de referência. Eu não acho nenhum absurdo você ter o Marquinhos nesse grupo, né? Precisa de caras um pouco mais experientes. E o Marquinhos, para ser um reserva do Militão, sendo que o Bremer atua pela esquerda também, estava ok. A convocação dos 4 foi justa. Agora, a partir do momento que o Bremer se lesiona, não existe o Beraldo na frente do Murilo. Não existe, porque o Murilo, ele tem boa saída de bola. O Beraldo acho que ainda leva um pouco de vantagem nesse sentido. Talvez o único aspecto que o Beraldo leva um pouco de vantagem em relação ao Murilo é a saída de bola. E mesmo assim o Murilo tem muita coragem para sair jogando, tem lançamento, tem passe vertical. Ele é rápido, forte, tem mais jogo aéreo do que o Beraldo, tem sido um dos melhores zagueiros da Premier League. Então, não faz sentido o Dorival ter convocado o Beraldo
e não o Murilo, só porque ele conhece um pouco mais o Beraldo, ou porque o Beraldo tá mais adaptado ao estilo de jogo da seleção brasileira. Acho que foi uma convocação muito errada do Dorival Júnior, e eu falei isso em outro vídeo. Para mim, o Murilo tinha que ter sido convocado nesse momento. Agora, a partir do momento que o Militão se machuca, fica uma situação complicada pro Dorival chamar o Murilo. Por quê? O Murilo é canhoto. Lembrando, já temos o Beraldo e o Gabriel Magalhães, não dá para cortar o Beraldo. Não dá, o certo seria ter convocado o Murilo, mas não foi o que foi feito. Então você teria Gabriel Magalhães, Beraldo e Murilo. 3 canhotos no elenco, sendo que a gente sabe, para um zagueiro canhoto atuar do lado direito é complicado. Então você tem só o Marquinhos do lado direito. Aí se o Marquinhos se lesiona, vai jogar com 2 canhotos na zaga. Isso é muito raro de acontecer, você vê em pouquíssimos times, porque o cara canhoto na zaga, ele tem dificuldade de jogar num lado invertido para fazer essa composição na zaga. Então, a partir disso, eu entendo a ausência do Murilo nesse segundo momento, mas o Fabrício Bruno também não seria meu convocado. Eu chamaria o Ian Couto, ou o William, ou o Dodô para lateral direito, empurraria o Danilo para a zaga. Já que você quer ter o Danilo na seleção, faz tanta questão, deixa ele jogar na zaga, porque na lateral não dá mais. E se não quiser também, tinha as outras 2 opções que eu acharia melhor ainda do que o Fabrício Bruno. Por exemplo, o próprio Léo Ortiz, que tem jogado mais que o Fabrício Bruno no Flamengo, e o Tuta, do Eintracht Frankfurt, um jogador jovem também, que pode aparecer em algum momento na seleção brasileira, seriam minhas 2 opções. Vi gente falando do Alexandro do Lille, né, zagueiro, só que ele também é canhoto, então cai nesse mesmo problema. Agora, cara, a gente criar todo esse pedido, todo esse burburinho por causa do Dorival não ter convocado o Murilo, sendo que ele seria reserva do Gabriel Magalhães, eu acho desnecessário. É injusta a não ida dele para a seleção brasileira? Ele deveria ter sido convocado no lugar do Beraldo? Sim, eu concordo. Mas também não é que a gente tá deixando de fora um cara que vai chegar e resolver nossos problemas e que já é considerado o melhor zagueiro do mundo. Ele é jovem, tem muito a evoluir, vai estar na seleção brasileira nos próximos anos. Isso é fato, o Murilo tem jogado muito. Mas não acho que a gente está criando uma polêmica muito grande em torno de um jogador só, que não resolveria o nosso problema, seria reserva, nem jogaria contra Peru e Chile, a não ser que o Gabriel Magalhães se machuque, que a gente torce para não acontecer também, e se machucar tem que ser o Murilo o convocado. Agora, essa é a minha opinião, quero saber de você. Você acha que o Murilo merece tanto assim? E quem você chamaria para a vaga do Éder Militão? Seria o Fabrício Bruno? Seria o próprio Murilo? Como que você faria com essa questão dos 3 zagueiros canhotos? Deixa aí nos comentários. E pra gente fechar, eu queria falar sobre a crise de lesões que a seleção brasileira vem sofrendo. Toda a convocação parece que o Dorival tem que cortar 2, 3 jogadores. Na última, se não me engano, saíram Militão, Ian Couto e Savinho. Então, você já teve 3 cortes na última convocação. Nessa agora foram 5 cortes. Alisson, Arana, Bremer, Militão e Vinícius Júnior. E a gente tá falando que caras que provavelmente seriam titulares, caras que importantes para a seleção brasileira, com exceção do Bremer, provavelmente os outros 4 seriam titulares. E eu trago aqui uma lista de mais de 10 jogadores que estão lesionados ou não estão, ou estão retomando aqui o melhor momento, estavam lesionados no momento da primeira convocação. Olha para vocês verem como que o Brasil está sendo impactado por essas lesões. Alisson, Bremer, Militão, Arana, Danilo do Nottingham Forest, Neymar, Estevão voltou agora, mas no momento da primeira lista do Dorival, ele estava lesionado. Vinícius Júnior, Pedro, João Pedro, Richarlison, Paulinho tem jogado as Copas no Atlético, mas também tem jogado com dores, então ele não poderia ser convocado para a seleção de maneira alguma, porque ele está jogando no sacrifício, inclusive usando injeção para poder atuar. Claro, não estaria no meu top de preferência, mas é um nome que também já esteve na seleção brasileira. E Igor Thiago, aquele que era do Clube Bruges, está no Brentford. Então, são aqui, se não me engano, 12 ou 13 nomes que a gente cita. Claro, alguns com mais chance de ser convocados, outros menos, mas é fato que a seleção brasileira tem passado por uma crise nesse sentido. Além disso, a gente tem jogadores que estão voltando de lesão agora, lesões graves, como o Caio Henrique. O Caio Henrique pode ser uma solução para a nossa lateral esquerda. Ele sofreu uma lesão grave na temporada passada, então agora que ele está retomando. Claro, é justificativa para a seleção estar jogando o que está jogando? Não é. De forma nenhuma, o Dorival precisa entregar mais, mesmo sem esses jogadores. O Brasil ainda tem uma das melhores seleções do mundo. Só pegar nosso ataque, gente. Rafinha, Rodrigo, Savinho. É muito gente boa. Na zaga também mantém um nível alto, o Gabriel Magalhães está jogando muito, nosso goleiro é o Ederson, mas eu acho importante citar porque tem muito jogador que poderia estar agregando nessa seleção brasileira, principalmente como camisa 9 aqui, né? Richarlison não vivia a melhor fase, ok, mas tinha o João Pedro, tem o Pedro, o próprio Igor Thiago, eu achei que nessa temporada ele
explodir e pode ainda, mas tá lesionado. Neymar, que, nossa, não preciso nem falar o tamanho, o impacto que a ausência do Neymar tem na seleção brasileira. Então são muitos jogadores. O Danilo, numa posição que a gente está tentando encontrar ali, talvez seja o André, mas o camisa 5 de mais confiança com a ausência do Casemiro, que não vive um bom momento. Então você tem essa questão que engloba muitos jogadores. No momento que a seleção brasileira já não está bem dentro de campo, você ainda não pode contar com seus melhores atletas, pelo menos na concepção aqui do Dorival Júnior. Acho que tem muitos aqui que poderiam estar na lista com muita probabilidade. Bom, esse foi o vídeo de hoje então, pessoal. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like para o YouTube entregar o meu vídeo para mais pessoas e, consequentemente, eu poder crescer aqui no YouTube, que é muito importante. A gente está fazendo um trabalho muito legal por aqui. E se você é novo também, se inscreva para receber mais conteúdos, análises, informações sobre a seleção brasileira. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.